Tradutor, Ahmed Gamal. Verificador, Ayman Marmoud. Chris Anderson, Elon, bem-vindo de volta ao TED. Prazer em estar aqui. Elon Musk, obrigado por me receber. Então, nas próximas meia hora, passaremos algum tempo ao explorar sua visão de como pode ser um futuro emocionante. Acho que isso tornará a primeira pergunta um pouco cômica. Porque você está cavando? Sim. Eu me pergunto muito essa pergunta. Estamos tentando cavar um buraco na cidade de Los Angeles. Para iniciar o começo, o que esperamos é uma rede de túneis 3D. Para aliviar o congestionamento. Atualmente, uma das coisas mais frustrantes é o tráfego. Afeta pessoas de todo o mundo. E desperdiça muito da sua vida. Isso é horrível. Especialmente em Los Angeles. Risos. Eu acho que você trouxe com você. O primeiro cenário será mostrado. Posso ver? Sim, claro, é a primeira vez. Só para explicar do que estamos falando. Existem algumas coisas importantes para criar uma rede de túneis 3D. Primeiro, você deve ser capaz sobre a integração da entrada e saída do túnel, sem problemas com a estrutura da cidade, através de um elevador. O que parece uma plataforma de carro em um elevador. Você poderá integrar a entrada e a saída com a rede de túneis, usando apenas 2 lugares de estacionamento. O carro é então colocado em uma plataforma, sem velocidade máxima, portanto, projetamos isso para rodar a uma velocidade de 200 km por hora. Quanto? 200 km por hora, ou cerca de 130 milhas por hora. Ou seja, você poderá ir de Westwood, por exemplo, para o aeroporto de Los Angeles. Em 6 minutos, 5 a 6 minutos. Aplausos. Então talvez no começo, parece uma estrada com pontos de carga. Sim. O que acho que aliviará parte do congestionamento. Em estradas de superfície também. Não sei se você notou isso no vídeo. Mas não há limite para o número de níveis de túneis que podem ser alcançados. Você pode ir mais fundo do que pode alcançar. As minas mais profundas excedem muito a altura dos edifícios mais altos. Assim, você pode reduzir qualquer nível aleatório de congestionamento urbano. Usando a rede de túneis. Este é um ponto muito importante. Uma das desvantagens básicas dos túneis é que, se você adicionar uma camada de túneis apenas para minimizar o congestionamento, o vácuo será esgotado. E você voltará para onde começou para o congestionamento novamente. Mas você pode alcançar qualquer número de túneis. E qualquer número de níveis. Mas as pessoas veem que escavar geralmente é muito caro. Isso acabaria com essa ideia. Sim. Bem, eles estão certos. Para dar um exemplo, a extensão da linha do metrô de Los Angeles, que eu acho que se estendeu por 4 km. Foi criado ao custo de US 2 mil milhões de dólares. Cerca de US 1 mil milhões de dólares por milha para construir a linha de metrô em Los Angeles. Esta não é a linha subterrânea mais útil do mundo. Então, sim, o tunelamento é geralmente muito difícil. Eu acho que devemos atingir pelo menos 1/10 do que o custo de cavar uma milha. Como você pode conseguir isso? De fato, se você fizer apenas 2 coisas, você pode reduzir seu custo para cerca de 1/10. Eu acho que você pode superar isso. A primeira coisa a fazer é reduzir o diâmetro do túnel. Por metade ou menos. O túnel necessário para uma estrada de pista única, de acordo com as leis, deve ter 26 pés de diâmetro e talvez 28 pés de diâmetro, para acomodar acidentes e veículos de emergência. Permitir ventilação suficiente para veículos com motores de combustão. Mas se você reduzir esse diâmetro ao que procuramos, o que é mais do que suficiente para acomodar uma plataforma elétrica, você vai cortar o diâmetro ao meio. A área transversal do setor para 1/4. O custo da perfuração está relacionado à área da seção transversal. Isso significa reduzir o custo para cerca de 1/5 até agora. Além disso, atualmente, as máquinas de perfuração de túneis trabalham meio período e depois param. E passar o resto do tempo adicionando reforços para a parede do túnel. Então, se você projetar a máquina para perfuração e reforço contínuos, isso reduzirá o custo pela metade. Adicione-o ao acima e você alcançará o preço. As máquinas estarão longe de atingir sua capacidade máxima e limites térmicos.
Então você pode aumentar bastante o poder da máquina. Eu acho que você pode cortar o custo em pelo menos metade, talvez um quarto ou um quinto. Além do acima. Então eu acho que existem várias etapas diretas o suficiente para atingir um valor menor que 1/10 do que o custo de cavar uma milha. Nosso objetivo agora é: temos um caracol de estimação chamado Gary. É o caracol de Gary, o South Park. Desculpe, quero dizer Bob Esponja calça quadrada. Risos. Gary pode. Atualmente ele pode andar 14 vezes mais rápido. De máquina de tunelamento. Risos. Você quer derrotar Gary. Queremos derrotar Gary. Risos. Ele é um garoto impaciente. Isso fará com que seja uma vitória. A vitória é derrotar o caracol. Mas muitas pessoas imaginam e sonham com cidades futuras. Eles acham que a solução é carros voadores, drones, etc. Para ir acima do solo. Por que não uma solução melhor? Isso economizará todos os custos de tunelamento. Certo, eu prefiro voar coisas. Obviamente, eu faço foguetes, então gosto das coisas que voam. Isso não é auto-preconceito contra objetos voadores. Mas há um desafio para carros voadores. O que é que eles serão muito irritantes? E que as cargas de vento geradas serão muito altas. Digamos que algo está voando sobre sua cabeça. Que um grupo de carros pairava sobre o lugar. Esta não será uma situação tranquilizadora. Risos. Você não dirá a si mesmo, bem, tenho um sentimento melhor sobre esse dia. Você perguntaria, eles mantiveram as tampas das rodas. Ou vai voar e cortar minha cabeça? Coisas assim. Então você tem essa visão. Para futuras cidades onde essas densas redes tridimensionais de túneis estão localizadas abaixo. Isso tem a ver com Hyperloop. Você pode usar esses túneis para realizar a ideia de Hyperloop. Que anunciei alguns anos atrás. Bem, nós éramos divertidos. A Hyperloop por um tempo. Criamos um caminho de teste à Hyperloop ao lado da Space. Somente para competição de estudantes. Incentivar ideias inovadoras no transporte. Na verdade, ele acabou se tornando a maior câmara de vácuo do mundo. Depois do grande colisor de hidrões. Em volume. Foi muito divertido de fazer, mas foi como um hobby. Então pensamos que poderíamos. Criamos um pequeno carro de propulsão para dirigir as cápsulas dos alunos. Vamos tentar determinar a velocidade com que podemos fazer o carro chegar até ele. Quando você não paga nada. Portanto, estamos cautelosamente otimistas. Poderemos torná-lo mais rápido que o short train mais rápido do mundo. Mesmo na faixa de 0,8 milhas. Bons freios. É sim. Ele irá quebrar em pedaços pequenos ou ir muito rápido. Mas você pode imaginar um Hyperloop dentro de um túnel. Caminhadas muito longas. Exatamente. Olhando para a técnica de tunelamento, acontece que faz um túnel. Você deveria. Para isolá-lo contra o lençol freático, você geralmente precisará projetar a parede do túnel para resistir a ela. Cerca de 5 ou 6 vezes a pressão atmosférica. Atingir o vácuo significa uma pressão atmosférica, ou quase vazio. De fato, acontece que automaticamente. Se você criar um túnel bem o suficiente para resistir aos níveis das águas subterrâneas, ele será capaz de resistir automaticamente à descarga. Ok. Então sim. Então você é capaz de imaginar quanto tempo o túnel que Elon precisa no futuro para operar o Hyperloop. Eu acho que não há comprimento máximo. Você pode cavar o quanto quiser. Acho que se você quer fazer alguma coisa, como a Hyperloop de Washington para Nova York, você geralmente prefere que todo o caminho seja subterrâneo, porque é uma área de alta densidade. Você passará por muitos prédios e casas. E se você aprofundar o suficiente, você não poderá monitorar o túnel. Às vezes as pessoas pensam que seria muito chato ter um túnel sendo escavado em suas casas. Se este túnel for cavado mais de 3 ou 4 vezes o diâmetro do túnel embaixo da sua casa, você não será capaz de detectá-lo durante a perfuração. De fato, se você pode monitorar o túnel enquanto o escava.
qualquer que seja o dispositivo que você esteja usando, você pode conseguir muito dinheiro em troca das IDF. Quem tenta monitorar os túneis do Hamas? É a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos que está tentando monitorar os túneis de contrabando de drogas. Então a realidade é que a Terra é incrivelmente boa em absorver vibrações. Uma vez que a profundidade do túnel fica abaixo de um certo nível, torna-se inobservável. Talvez se você tiver um dispositivo de monitoramento de terremotos muito sensível, você pode monitorá-lo. Eu montei uma nova empresa para fazer isso. É chamada de empresa de perfuração. Muito bom, muito engraçado. Risos. O que há de engraçado nisso? Risos. Quanto tempo isso leva para o seu tempo? Talvez 2 ou 3%. Eu comprei um hobby. É assim que os hobbies de Elon Musk se parecem. Risos. É realmente, por exemplo. Basicamente, os estagiários são pessoas em meio período. Nós compramos algumas máquinas usadas. É meio divertido, mas está fazendo um bom progresso. Portanto, há uma parte maior do seu tempo. Você o gasta trabalhando em carros e transporte elétrico através da Tesla. É um dos motivos do projeto de túneis. Está percebendo que, de fato, em um mundo onde os carros são elétricos e autónomos, pode levar a mais carros nas estradas. Em que hora comparada à hora atual? Sim, exatamente. Muitas pessoas pensam que quando os carros são autónomos, eles serão mais rápidos e isso facilitará o congestionamento do tráfego. Isso é verdade até certo ponto. Porém, uma vez que a direção compartilhada esteja disponível e as viagens de carro sejam muito mais baratas, e você pode passar de um ponto para o outro, o custo da viagem de carro será melhor do que o custo do transporte de ônibus. Vai custar menos do que a passagem de ônibus. Portanto, as taxas de direção serão muito mais altas com a autocondução comum. De fato, o tráfego vai piorar. Você configurou Tesla para convencer o mundo. Essa energia elétrica é o futuro dos carros. Alguns anos atrás, as pessoas zombavam de você. Agora não muito. Ok. Risos. Eu não sei. Mas não é verdade que quase todos os fabricantes de automóveis, eles anunciaram planos sérios de confiar na eletricidade, num futuro próximo e médio. Sim. Eu acho que todos os fabricantes de automóveis têm um programa para veículos elétricos. Eles diferem em quão sério eles são. Alguns são muito sérios sobre mudar completamente para a eletricidade. Alguns são divertidos. E alguns ainda suportam incrivelmente células de combustível. Mas acho que não vai durar muito. Mas não faz sentido, Elon. Simplesmente anuncie sua vitória agora e diga, conseguimos. E deixe o mundo virar eletricidade e você vai se concentrar em outras coisas. Ok. Eu pretendo ficar em Tesla por um futuro, tanto quanto eu possa imaginar. Há muitas coisas emocionantes que publicaremos. É claro que o modelo 3 será lançado em breve. Vamos revelar o caminhão intermediário da Tesla. Bem, vamos mencionar isso. O modelo 3 deve ser lançado em julho. Sim, parece muito apropriado iniciar a produção em julho. Maravilhoso. Uma das coisas pelas quais as pessoas ficam empolgadas está tendo o modo de condução automática. Você postou este vídeo há um tempo atrás. Explica como será essa técnica. Sim, obviamente, há um modo de direção automática na classe S no momento. O que estamos vendo aqui, isso é feito usando apenas câmeras e GPS. Nenhum sistema LEDAR ou radar é usado aqui. Isso é feito apenas usando a rede óptica passiva, que é o que o homem usa principalmente. Toda a estrada é explorada usando rede óptica passiva ou câmaras. Assim que você processar os dados da câmara ou visão, a direção automática se torna possível. Se você não puder processar a visão, isso não será possível. Portanto, nosso foco está em uma rede de visão neural. São muito eficazes para as condições da estrada. Muitos outros estão se voltando para lidar. Tudo que você precisa é de câmeras e radar. Você pode ser um super-herói apenas com câmeras.
Você provavelmente pode ser 10 vezes melhor que os humanos. Somente com câmaras. Os carros vendidos atualmente têm 8 câmaras. Ela não pode fazer o que é mostrado aqui ainda. Quando você será capaz? Acho que ainda estamos no caminho certo para poder atravessar o país. De Los Angeles a Nova York no final do ano, direção totalmente automática. Bem, então você está dizendo que até o final do ano, alguém vai sentar em um carro da Tesla sem tocar no volante. Então clique em Nova York e vá. Sim, ele nunca precisará tocar o volante no final de 2017. Sim, basicamente, em novembro ou dezembro deste ano. Deveríamos conseguir cortar a estrada de um estacionamento na Califórnia para um estacionamento em Nova York, sem qualquer orientação a qualquer momento durante a viagem. Aplausos. Incrível, mas parte disso se tornou possível, porque você já tem uma frota de carros Tesla perambulando por todas essas estradas. Ele coleta uma enorme quantidade de dados sobre o sistema rodoviário local. Sim, mas o que pode parecer emocionante é que estou realmente confiante de que ela pode seguir por esse caminho. Mesmo se você usar caminhos variáveis nesse caminho. Muito fácil. Se você pode ser muito bom em um caminho específico, isso é outra questão. Mas ela deve ser capaz de andar com muita eficiência. Especialmente quando você está na estrada, para ir a qualquer lugar na rede de rodovias, em um estado particular. Portanto, essa não é apenas a rota de Los Angeles para Nova York. Podemos mudar para Seattle, na Flórida. Neste dia, a uma certa hora. Por exemplo, você vai de Los Angeles a Nova York. E agora você vai de Los Angeles a Toronto. Se deixarmos as leis de lado por algum tempo, do ponto de vista técnico, quando alguém puder comprar um de seus carros, ele literalmente deixa o volante e vai dormir. Então ele acorda e descobre que chegou. Quando isso pode ser feito com segurança, eu acho que isso acontecerá em 2 anos. O verdadeiro desafio não é sua capacidade de fazê-lo funcionar, em 99,9% das vezes. Porque se um carro colidir uma vez 1000 vezes, você frequentemente fica ansioso por dormir. E é claro que você não. Risos. Nunca será perfeito. Não existe um sistema perfeito. Mas se dizemos que talvez uma colisão de carro é improvável, em 100 vidas ou 1000 vidas, as pessoas dirão, bem, maravilhoso, se eu pudesse viver 1000 vidas. Provavelmente não vou sofrer um acidente. Isso geralmente é bom. Dormir. Eu acho que sua maior preocupação é que as pessoas talvez pensem muito cedo que é seguro. E que um acidente terrível poderia atrapalhar as coisas. Bem, acho que o sistema de direção autónoma provavelmente mitigará a colisão, pelo menos. Somente em raras circunstâncias. O que você deve saber é a segurança do veículo. Isso é probabilístico. Existe uma possibilidade sempre que alguém dirige um carro, que uma colisão ocorre devido a um erro dela. Nunca é 0. A abordagem básica da autossuficiência é saber quanto a autoliderança deve superar o homem, antes de confiar neles. Mas uma vez que a direção segura é literalmente viva voz, o potencial de confusão da indústria parece enorme, porque naquela época, como eu disse, as pessoas podiam comprar um carro. Leve você para o trabalho, então deixa ir. Para trabalhar em serviços como o Uber para outras pessoas. Você ganha dinheiro, pode cobrir a compra do carro. Então você quase pode ter um carro de graça. Isso é realmente possível? Sim, é isso que vai acontecer. Haverá uma frota autónoma compartilhada, onde comprar seu carro. Você pode optar por usar o carro sozinho. Ou escolha ser usado apenas por seus amigos e familiares. Ou apenas por outros drivers de 5 estrelas. Você pode compartilhá-los algumas vezes, mas não outros. Isso é o que acontecerá 100%. É apenas uma questão de tempo. Incrível. Então você mencionou o caminhão intermediário. Eu acho que você planeja anunciar em setembro, mas me pergunto se há algo que você possa nos oferecer hoje. Eu vou te mostrar um teaser para o caminhão. Risos. Ela está viva.
Ok. Este é definitivamente um caso em que é necessário cuidado de divulgar os recursos da autocondução. Sim. Risos. Não podemos ver muito. Mas não parece um verme pequeno e amigável para os bairros. Parece um pouco hostil. Que tipo de vans você é? Este é um semi-caminhão de gama alta e de longo alcance. Portanto, possui a maior capacidade de carga. Além de longo prazo. Seu objetivo é aliviar cargas pesadas. Isso é algo que as pessoas atualmente acreditam que não é possível. Eles acham que o caminhão não tem potência suficiente ou não tem alcance suficiente. E pelo caminhão intermediário da Tesla, queremos mostrar a eles que isso está errado, o caminhão elétrico. Na verdade, ele pode gerar mais torque do que qualquer semi-reboque a diesel. Se você executar um cabo de guerra, o caminhão central da Tesla puxará o caminhão a diesel pela encosta. Risos. Aplausos. Isso é absolutamente fantástico. No curto prazo, isso não é autónomo. Serão caminhões dirigidos por motoristas de caminhão. Sim, o que seria divertido sobre ele. Uma curva plana entre o torque e o número de RPM, na presença de um motor elétrico. Enquanto estiver na presença de um motor diesel ou qualquer carro movido a motor de combustão interna, você terá uma curva de colina. Então será um caminhão muito ágil. Você pode dirigir como um carro esportivo. Não há transmissão, é como uma única velocidade. Um ótimo filme sobre isso será feito em algum lugar. Eu não sei o que é ou se vai acabar bem. Mas é um ótimo filme. Risos. Seu teste de liderança foi muito estranho. Quando eu estava dirigindo o modelo de demonstração do primeiro caminhão. Isso foi muito estranho porque você está dirigindo tão brilhantemente, embora você esteja em um caminhão enorme. Espere, você dirigiu um modelo para ela antes? Sim, eu dirigi pelo estacionamento. Isso foi loucura. Maravilhoso, isto não é ficção. Eu estava dirigindo aquele caminhão enorme. E eu faço manobras loucas. Isso é demais? Ok, vamos passar de uma imagem muito hostil para uma imagem um pouco menos hostil. É apenas uma bela casa da série Desperate Housewives ou algo assim. O que está acontecendo aqui? Bem, isso ilustra uma imagem do futuro. Acho que as coisas se desenvolverão. Há um carro elétrico no corredor. Se você olhar entre o carro elétrico e a casa, há 3 pilhas penduradas na lateral da casa. Depois, há o telhado da casa, que é um telhado solar. Ou seja, um verdadeiro teto de painéis solares. Ok. Esta é uma foto de uma casa real, de fato, é uma casa realmente falsa. Esta é uma verdadeira casa falsa. Risos. Então esses painéis de teto. Alguns realmente têm energia solar, a capacidade de... Sim, painéis solares de vidro. Você pode modificar seu estilo e cor para um nível muito preciso. Existem também pequenos orifícios no vidro. Então, se eu olhasse para o teto do nível da rua, ou perto do nível da rua, todos os painéis parecem semelhantes. Se há uma célula solar por baixo ou não. Então você vê uma cor regular. Quando você olha do nível do solo, se você olhar para ele de um helicóptero, você pode realmente olhar através dele e ver. Alguns painéis solares têm uma célula solar por baixo e outros não. Você não saberá do nível da rua. Você os coloca nos painéis expostos à maior parte da luz solar. O que torna os preços do painel razoáveis, certo? Não será muito mais caro do que apenas um telhado normal. Sim. Temos certeza de que o custo do telhado, além do custo da eletricidade, os painéis solares do telhado serão mais baratos do que o telhado normal. Mais o custo da eletricidade. Em outras palavras, isso seria economicamente fácil. Achamos que ficaria ótimo. Isso vai durar. Pensamos em tornar a garantia infinita. Mas as pessoas pensaram, pode parecer que estamos falando de bobagens. Mas, na verdade, isso é vidro temperado. Depois que a casa cai, e não há mais nada, os painéis de vidro permanecerão intactos. Aplausos. Quero dizer, isso é incrível. Você vai lançar isso em 2 semanas, eu acho. Com 4 tipos diferentes de tetos. Sim, vamos começar com 2 tipos, inicialmente. Os outros 2 serão lançados no início do próximo ano.
Quão grande é a sua ambição sobre isso? Quantas casas você acha que podem ficar cobertas com esse tipo de telhado? Eu acho que no final, quase todas as casas terão telhados solares. O que precisa ser considerado é o prazo, que geralmente estará por aí, 40 ou 50 anos. Em média, o teto é substituído a cada 20 a 25 anos. Mas você não começa a substituir todo o bispo imediatamente. Mas, finalmente, se podemos acelerar as coisas para daqui a 15 anos. Seria incomum ter um telhado sem células solares. Existe algo que as pessoas não entendem sobre isso, devido à mudança no custo, questões financeiras relacionadas à energia solar. A maioria das casas já tem luz suficiente em seus telhados para cobrir quase todas as suas necessidades energéticas. Se você pode capturar energia, abrangerá quase todas as suas necessidades energéticas. A rede elétrica pode ser deixada. Depende de onde você está e o tamanho da casa em relação ao espaço do teto. Mas é aceitável dizer: a maioria das casas nos Estados Unidos tem espaço suficiente no telhado para fornecer todas as necessidades de energia da casa. Então, o fator decisivo em uma economia: carros, caminhões intermediários e essas casas. O preço baixo das baterias de íon lítio, em que você aposta no Tesla. De muitas maneiras, esse é frequentemente o centro do seu poder. Você decidiu que você mantenha essa força. Você deve construir a maior fábrica do mundo para dobrar a produção global de baterias de íon lítio. Por esse garoto, o que é isso? Encomenda. Esta é a fábrica Gigafactory. A fábrica Gigafactory. No final, você poderá ver o que parece ser uma forma desesperada. E quando estiver concluído, parecerá uma pinça gigante. Ou essa é a ideia por trás disso. É paralelo ao norte real. Este é um pequeno detalhe. Será capaz de produzir, quando terminar, cerca de 100 gigawatts-hora de baterias por ano. 100 gigawatts-hora e talvez mais, mas sim. Eles já são produzidos agora. Eles são realmente produzidos. Você postou este vídeo. Você acelerou. Esta é a versão lenta. Risos. Quão rápido é realmente? Quando é executado em sua velocidade máxima, você não pode ver as células sem piscar. Apenas uma coisa nebulosa. Risos. Uma de suas ideias básicas sobre o que tornará o futuro emocionante é ter um futuro em que não nos sintamos culpados por energia. Ajude-nos a imaginar isso. Quantas plantas Gigafactory são necessárias para chegar lá? Cerca de 100, quase. Nem 10, nem 1000. Então provavelmente 100. Eu vejo isso incrível, que você pode imaginar o que é preciso. Manter o mundo longe do uso massivo de combustíveis fósseis. Você constrói um. Custa US 5 mil milhões de dólares. O próximo provavelmente custaria de US 5 dólares ou US 10 mil milhões de dólares. É ótimo que você possa imaginar este projeto. Na Tesla, você planeja anunciar outros fabricantes este ano. Acho que anunciaremos sites entre 2 fabricantes para 4 dos Gigafactory ainda este ano. Sim, 4 frequentemente. Maravilhoso. Aplausos. Não há mais provocações para nós sobre isso? Por exemplo, onde? Qual continente? Você não pode responder nenhuma. Temos que ir ao mercado global. Ok. Risos. Isso é demais. Eu acho que deveríamos conversar sobre. De fato, isso é importante. Então, vou fazer uma pergunta de política, apenas uma. Estou um pouco cansado da política, mas quero lhe perguntar isso. Você aconselhou alguém? Quem é ele? Ele disse que não acredita nas mudanças climáticas. Muitas pessoas pensam que você não deveria ter feito isso. Eles gostariam de ficar longe disso. O que você diz a eles? Bem, primeiro, sou membro de apenas 2 conselhos consultivos. O objetivo deles é andar pela sala e perguntando sobre a opinião das pessoas sobre certas coisas. Uma reunião é realizada aproximadamente a cada 1 ou 2 meses.
Esta é a minha contribuição total. Mas acho que também há pessoas nas reuniões pedindo algo a ser feito sobre mudanças climáticas ou questões sociais. Aproveitei as reuniões em que participei até agora para a defesa da migração e das mudanças climáticas. Aplausos. Se eu não. Isso não estava na agenda antes. Nada vai acontecer, mas eu disse pelo menos o que dizer. Ok. Aplausos. Vamos falar sobre CIBS-X e Marte. A última vez que você esteve aqui, eu falei sobre algo que parecia um sonho incrivelmente ambicioso. É o desenvolvimento de mísseis reutilizáveis. Você foi e fez isso. Finalmente, demorou muito tempo. Conte-nos sobre isso, o que estamos vendo aqui. Este é um dos nossos foguetes. Retorna de uma altitude muito alta e rapidamente para o espaço. Ele apenas empurrou o palco superior do foguete. Muito rapidamente. Eu acho que é provavelmente 7 vezes a velocidade do som. Empurra o estágio superior. Aplausos. Foi acelerado. Esta foi a versão lenta. Risos. Eu pensei que era a versão rápida. Mas isso é incrível. Muitos destes falharam, antes de finalmente saber como fazer isso. Mas agora você faz quantas vezes? 5 ou 6 vezes? Acho que temos 8 ou 9 vezes. E pela primeira vez, você já conseguiu disparar um dos foguetes que pousaram. Sim, o foguete pousou. E então nós preparamos para voar novamente, então nós atiramos novamente. Então esta é a primeira vez que um reforço espacial faz uma segunda viagem. Ambos os voos foram conectados. É muito importante perceber que a reutilização não está relacionada, somente se for rápido e completo. Como um avião ou um carro. A reutilização é rápida e completa. Você não envia seu avião para a Boeing entre os voos. Verdadeiro, isso permitiu que você sonhasse com uma ideia muito ambiciosa. Eles mandam muitas pessoas para Marte. Em 10 a 20 anos, eu acho. Sim. Você projetou um foguete enorme para fazer isso. Ajude-nos a entender a magnitude disso. Bem, visualmente, você pode ver alguém. Sim, este é o veículo. Risos. Se esse arranha-céu seria quase, é verdade, um arranha-céu de 40 andares. E talvez um pouco mais, sim. De fato, o momento que ele tem. Este design tem cerca de 4 vezes o impulso do foguete Saturno V. 4 vezes o impulso do maior foguete da humanidade. Sim, sim. Como sempre, sim, risos. Comparado ao 747, o 747 tem um impulso de quase 1/4 de milhão de libras. Ou seja, para cada 10 milhões de libras de impulso, existem 50 aeronaves 747. Isso seria igual ao impulso de 120 747S enquanto todos os seus motores estivessem funcionando. Mesmo com uma máquina projetada para escapar da gravidade. Eu pensei que você me disse da última vez, que essa coisa pode carregar um 747 totalmente carregado. Pessoas, mercadorias, tudo. Em órbita. Exatamente, pode transportar um 747 totalmente carregado com capacidade máxima de combustível. Número máximo de passageiros e carga máxima de carga para 747 aeronaves. Ele pode carregá-lo como mercadoria. Então, com base nisso, você introduziu recentemente o sistema de transporte interplanetário, que foi concebido como tal. Quando você imagina essa cena, depois de 30 anos, 20 anos, que as pessoas entram neste foguete. Espero que daqui a 8 a 10 anos. Felizmente, este é o nosso objetivo. Nossas próprias ambições são exageradas, mas acho que... risos. Ok. Embora este veículo pareça muito volumoso, enorme em comparação com outros foguetes, mas acho que a futura nave espacial... isso fará com que pareça um barco a remo. As naves espaciais futuras serão realmente enormes. Por que Elon? Porque precisamos construir uma cidade em Marte?
por 1 milhão de pessoas durante a sua vida. Eu pensei que você disse que adoraria fazer isso. Eu acho importante que tenhamos futuro inspirador e atraente. Eu acho que deve haver razões para acordar de manhã e você quer viver. Em certo sentido, você queria viver. Que ideia, o que te inspira, o que você gosta no futuro. E se não estivermos lá? Se o futuro não incluir nossa existência interestelar? E torne-se uma raça multiplanetária. Eu sinto que é muito frustrante. Esse não é o futuro que temos. Aplausos. As pessoas querem ter apenas uma escolha. Porque há tantas coisas miseráveis acontecendo no planeta agora. Do clima à pobreza, você sabe, escolha entre muitos. Isso soa como uma distração. Você não deveria pensar sobre isso. Ele deve resolver o que está aqui e agora. Para ser justo, você já desempenhou um bom papel ao fazê-lo. Pelo seu trabalho em energia renovável. Mas por que não fazer isso? Acho que há. Eu olho para o futuro em termos de possibilidades. Parece uma seção transversal de possibilidades. Existem ações que podemos fazer que afetam essas possibilidades. Ou apressa ou atrasa outra coisa. Eu poderia adicionar algo novo ao fluxo de possibilidades. Energia sustentável ocorrerá inevitavelmente. Se não houver Tesla, se nunca houver Tesla. Eles teriam acontecido por causa da necessidade. É uma conversa recorrente. Se você não tem energia sustentável, você tem energia insustentável. No final, você ficará sem você. As leis económicas levarão a civilização em direção à energia sustentável. Definitivamente, o valor central de uma empresa como a Tesla é a rapidez com que aceleram o surgimento de energia sustentável, comparado com o que de outra forma teria acontecido. Então, quando eu penso, qual seria o principal benefício de uma empresa como a Tesla? Vou dizer espero. Se você acelerar isso em uma década, talvez mais de uma década, seria uma coisa muito boa a se fazer. Isto é o que eu considero o principal benefício para Tesla. Quanto a se tornar uma raça e civilização multiplanetárias viajando pelo espaço. Isso não é inevitável. É muito importante perceber que isso não é inevitável. Eu acho que o futuro da energia sustentável é inevitável em grande parte. Mas tornar-se uma civilização viajando pelo espaço certamente não é inevitável. Se você observar o progresso do espaço. Em 1969, fomos capazes de enviar alguém para a Lua. 1969. Então nos tornamos um ônibus espacial. O ônibus espacial só pode levar as pessoas à órbita baixa da Terra. Então o ônibus espacial parou. Os Estados Unidos não podem mais enviar ninguém para a órbita. Essa é a tendência. Direção como se não caísse em nada. As pessoas cometem erros quando pensam. Essa tecnologia está evoluindo automaticamente. Não se desenvolve automaticamente. Não evolui a menos que muitas pessoas trabalhem duro para torná-lo melhor. Na verdade, acho que ele se retirará por conta própria. Quando você olha para grandes civilizações como o Egito Antigo, eles poderiam construir as pirâmides. Então eles esqueceram como fazem isso. Os romanos então construíram aquedutos incríveis. Então eles esqueceram como fazem isso. Elon, parece-me quando eu escuto você, e vejo as diferentes coisas que você fez, que você tem uma motivação dupla única sobre tudo. Eu acho isso interessante. O primeiro é o desejo de trabalhar para o interesse de longo prazo da humanidade. O outro é o desejo de fazer algo emocionante. Você parece sentir que precisa um do outro para pagar o outro. Por Tesla, você deseja alcançar energia sustentável. Portanto, esses carros emocionantes e maravilhosos são feitos para isso. Energia solar para alcançá-la. Então você faz esses belos tetos. Nós nem falamos sobre a última coisa para você. Não temos tempo para isso. Mas você quer proteger a humanidade da inteligência artificial do mal. E assim você criará uma ótima interface cérebro-robótica. Para nos fornecer memória infinita, telepatia, etc. Em relação a Marte, parece que o que você está tentando dizer é: sim, queremos salvar a humanidade. E tem um plano alternativo. Mas também queremos inspirar a humanidade. Esta é uma maneira de inspiração. Eu acredito que meus valores são beleza e inspiração.
São subestimados. Sem dúvida. Mas eu quero ser claro. Não estou tentando ser o salvador de ninguém. Não é isso que... Eu só estou tentando pensar no futuro. Sem ficar triste. Aplausos. Ditado bonito. Eu acho que todos aqui concordaram. Por isso não. Nada disso inevitavelmente acontecerá. E o fato de você estar sonhando com essas coisas em sua mente. Você sonha com coisas com as quais ninguém mais ousa sonhar. Ou nenhuma outra pessoa é capaz de sonhar. Tão complexo quanto você sonha. O fato de você fazer isso, Elon, é uma coisa maravilhosa. Obrigado por nos ajudar a ter sonhos maiores. Mas você vai me acordar se começar a ficar realmente louco, certo? Risos. Obrigado, Elon Musk, isso foi tão legal. Isso foi muito legal. Aplausos.